Nesse vídeo, nós vamos continuar estudando oscilações sob forças externas e a gente vai estudar o fenômeno da ressonância, que é um dos mais impressionantes da física. Aqui tem já um exemplo bem interessante feito aqui na Universidade de Salford. Você já deve ter ouvido que é possível quebrar um copo por ressonância. Está aqui ilustrado, é um fenômeno incrível. Não para o copo, né? Mas nota que aqui por outro ângulo, olha como a ressonância vai botando realmente, excitando cada vez oscilações maiores até o fim trágico, né? Então, realmente é um exemplo bem interessante de ressonância. Mas ressonância não é feita só de destruição, também tem efeitos bem agradáveis, em particular a música, né? Você usa ressonância aí para amplificar os sons em certas frequências, e isso é bem agradável, né? Aqui está um gifzinho ilustrando uma corda vibrante, na frequência, uma das frequências ressonantes dela, né? E o objetivo é que a gente vai ver que nessa aula muitos dos aspectos da ressonância eles podem ser compreendidos estudando essa equação que a gente vem estudando algumas aulas, alguns vídeos já, tá? Então essa equação daqui, isso aqui é a aceleração, né? Isso aqui está ligado com a força de arrasto, a gente está modelando proporcional à velocidade. Aqui é a força restauradora, né? Lei de Hooke. E aqui uma força externa que oscila com frequência ômega. O que a gente demonstrou nos outros vídeos é que se você tiver tempos longos, de modo que a solução transiente já tenha ido embora, né, tenha desaparecido, que é a homogênea, sobra só a solução particular que oscila com a mesma frequência da força externa. Então, para tempos longos, esse oscilador de frequência natural ômega zero, ele vai oscilar com a frequência da força externa que você está colocando. Tá? Mas ele vai oscilar com uma amplitude bem específica que a gente calculou e discutiu em muito detalhe no último vídeo, e com uma defasagem também fixa, que a gente também calculou, e aqui a gente está representando os gráficos. Então, um fator Q grande corresponde a uma situação que você tem pouco atrito no oscilador, né? Lembrando que o adimensional que importa é esse ômega zero sobre 2 gama, e quando você tem um atrito grande, você tem um fator de qualidade pequeno. E aí o que a gente viu nos últimos vídeos é que a defasagem ela mede justamente a dificuldade que o oscilador tem de acompanhar a força externa, né? Então, para forças com frequência pequena, a defasagem é zero, ou seja, a resposta ela fica em fase com a força externa. Mas quando você vai aumentando a frequência, você vai fazendo o sistema ter mais dificuldade de acompanhar. E a gente viu, a gente vai explorar bastante isso nessa aula. A gente comentou que quando a frequência é exatamente a frequência ômega zero, que é o que acontece na ressonância, a defasagem de 90 graus, isso tem consequências energéticas fundamentais que a gente vai explorar nesse vídeo. E até o que para a gente vai ser central nesse vídeo é essa discussão também da questão da amplitude. Então a gente viu que quando essa amplitude de oscilação ela é fortemente dependente do gama, né? Então, aqui nesse desenho o atrito está representado pela letra delta, né? Mas a ideia é que se o atrito é pequeno, você tem amplitudes enormes para ômega indo para ômega zero, que é justamente o que a gente chama de ressonância. Mas se o atrito fica muito grande, como nessas outras curvas todas aqui, né? Então, essa curva aqui tem um atrito de 3 ômega zero, né? Um gama de 3 ômega zero. Nesse caso, a gente vê que a gente não tem esse pico aqui, essa amplitude imensa. Essa amplitude é a essência da ressonância, que é o fato de que mesmo uma força externa pequena pode fazer com que, próxima ali à frequência ômega zero, que é a frequência de ressonância, o sistema ele acabe apresentando uma amplitude muito grande de oscilação. É isso que a gente vai querer estudar em detalhe no vídeo de hoje. Então vamos começar e com o caso que é mais interessante para a ressonância, que é o caso de amortecimento fraco. E aí vamos começar com uma aproximação drástica. Vamos tirar atrito, não tem atrito nenhum. E vamos estudar essa equação daqui. E aí, quer dizer, desprezando o atrito, uma solução particular é dada por essa equação. Vocês podem ver isso a partir da solução geral que a gente viu na aula passada, mas também diretamente substituindo aqui, né? Quer dizer, quando você faz a derivada segunda dessa função, ela fica proporcional a cosseno. Então, fica cosseno do lado esquerdo, cosseno do lado direito, você acha a solução. Vai ter um A específico, né, que vai resolver essa equação, que vai ser solução. E a gente pode obter substituindo direto. Então, substituindo, a gente vê que o A fatório e o cosseno ômega t fatório. Aí você pode cortar o cosseno dos dois lados, essa equação tem que ser satisfeita para todo t. E aí daqui a gente obtém
o x particular, né? Quer dizer, esse daqui é o que a gente tinha chamado de A, né? Da amplitude de oscilação. E aí a gente vê que esse cara é uma solução particular dessa equação diferencial daqui. E o mais interessante, quer dizer, então você vê que se você pega o ômega e aproxima ele da frequência de ressonância, quando você faz ele tender ao ômega zero, né, que é chamada então frequência de ressonância, essa amplitude ela diverge. Esse A ele vai para infinito. Então, claro que a gente sabe que isso não é físico, a gente mal bem desprezou o atrito aqui, a gente sabe que sempre vai ter algum arrasto, né? E também a gente sabe que a amplitude não tem como ir para infinito de qualquer jeito, porque, como a gente tragicamente viu no vídeo do copo, o material simplesmente é destruído muito antes disso. Mas, ainda assim, aqui a gente já vê o ingrediente central da ressonância, que é o fato de que você, com uma força externa aplicada finita, você consegue ter uma resposta, uma oscilação com amplitude muito grande. E ainda que a gente desprezar o atrito seja uma má ideia, quer dizer, a gente sabe que sempre vai ter um certo atrito, ainda assim, para tempos curtos, o atrito pode ser desprezado, como a gente argumentou em vídeos anteriores. Ou seja, a gente tem escala, a gente aprendeu, inclusive, a identificar quais são as escalas de tempo, eu não vou voltar nisso aqui agora, mas para tempos suficientemente curtos dá para jogar fora o atrito. E claro que essa solução aqui, ela nunca é uma solução válida. Então a pergunta é como que a gente obtém uma solução que é fisicamente significativa nesse contexto aqui, porque essa solução ela funciona bem quando o ômega é diferente de ômega zero, mas quando o ômega é igual a ômega zero, isso aqui não está nem definido. Aí vamos procurar uma solução melhor para isso. E aí justamente a gente vê que realmente a fonte do problema não pode ser retraçada para cá. Quando o ômega é igual a ômega zero, isso aqui é zero. E aí simplesmente a solução, que esse x particular que a gente botou, ele não é uma solução para aquela equação mais, porque não tem nenhum A que você escolha que vai dar isso aqui. Por isso que o A divergir está sendo aí o sinal que a solução que a gente escolheu como solução particular não é uma solução válida. Ou seja, quer dizer, o problema não é que às vezes o pessoal fala, a amplitude ir para infinito é absurdo porque tem que botar atrito. Isso é verdade também, mas antes disso, mesmo para essa equação, mesmo desprezando o atrito, essa não é uma solução válida. Então vamos procurar uma solução válida. E qual é a ideia? A ideia, de novo, é pensar enquanto limite. Ou seja, essa solução é perfeita para todo ômega diferente de ômega zero. Então vamos usar isso para descobrir uma solução física. E aí a ideia é a seguinte, eu posso construir essa solução aqui, já até motivado matematicamente por caminhos que a gente fez antes. Porque a gente viu que para qualquer ômega diferente de zero, esse cosseno de ômega t multiplicado por essa amplitude, ela é uma solução particular. E cosseno de ômega zero t é uma solução da homogênea. Então, com qualquer constante que eu bote multiplicando o cosseno de ômega zero t, ele vai ser solução da homogênea. Então, essa combinação necessariamente vai ser solução da equação de cima. E essa combinação é muito interessante, porque quando o ômega tende a ômega zero, eu tenho agora uma divergência embaixo, vai a zero embaixo, mas vai a zero no numerador também. Zero sobre zero é uma esperança aí de conseguir algo físico e que vai de fato acontecer. Então a ideia é que eu posso fatorar aqui, tá? Usar lá os produtos notáveis, né? E escrever essa expressão nessa forma. Então esse primeiro termo, o limite dele é bem imediato, porque ele não tem nada esquisito, nada singular, é só eu trocar o ômega por ômega zero. Aqui tá bonitinho. E esse segundo termo nada mais é do que derivar a função cosseno de ômega t com relação a ômega e impor ômega igual a ômega zero. E aí, fazendo o cálculo, a gente descobre, então, essa solução particular. Que vocês podem verificar que é a solução dessa equação apenas quando ômega é igual a ômega zero. Tá? E a gente sabe que a solução completa vai ser a soma da solução homogênea, que a gente sabe resolver, nesse caso é o oscilador harmônico simples, não tem amortecimento, então vai ser só aquela combinação de seno com cosseno, com a solução particular que a gente acabou de encontrar. Um caso interessante é quando a posição inicial é zero e a velocidade inicial é zero. Quer dizer, se não tivesse força externa, ficaria parado para sempre na origem. Lembra que a gente está sempre escolhendo como zero a posição de equilíbrio da mola, né? E aí, em t igual a zero, você liga aqui essa força externa. E aí a gente quer ver como que vai evoluir o sistema.
Nota que essa solução particular, ela já satisfaz essas condições iniciais, tá? Você, em t igual a zero, o x é zero, e se você derivar, você vai ver que o v de zero é zero. Então, essa já é a minha solução completa, tá? Tá aqui um gifzinho ilustrando. Você vê que aqui é o gráfico, um dos gráficos mais famosos da parte de ressonância. Você vê que realmente ele vai oscilando com seno, mas a amplitude vai crescendo com t. Então, vai ficando cada vez com uma amplitude maior. E esse é o comportamento que a gente observa até o instante que efeitos de atrito começam a ser perceptíveis no sistema. Então, vamos agora entrar um pouco mais na parte do atrito. Colocar só aqui de novo um gráfico sem GIF, né? Ou seja, você vê que realmente a amplitude vai crescendo catastroficamente. E às vezes, até mesmo antes que o atrito possa se manifestar, já destruiu lá, já quebrou o equipamento, tudo. Então, realmente é importante, de novo, sempre se preocupar com as escalas físicas. Lembra que o atrito, para se manifestar lá no vídeo de amortecimento, a gente deu as escalas de tempo. Se o atrito é pequeno, para ele se manifestar, você precisa de um tempo tipicamente da ordem de 1 sobre gama. Então, para tempos muito menores do que 1 sobre gama, a solução eu espero que seja dessa forma daqui, tá? E aí, se você fizer a conta completa com amortecimento, você vai ter que chegar na mesma resposta. Fica como desafio para vocês fazerem esse cálculo, baseado no que a gente já teve ali, já fez de amortecimento nos outros vídeos. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui é para o fato que, então, na ressonância, o x de t ele é proporcional ao seno de ômega t. Então, nota como é diferente, né? A gente, para todo ômega diferente de ômega zero, quando se desprezava o atrito, o x ia com cosseno. Agora ele vai com seno, e a gente já tinha visto isso nesse gráfico geral aqui, tá? A gente tinha comentado que quando o ômega é igual a ômega zero, a defasagem é 90 graus. Então, quer dizer, quando você bota uma defasagem de 90 graus no cosseno, ele vira seno, né? Então, você vê que realmente, e é bem físico, é bem importante o x ir com seno, como a gente vai explorar nos próximos slides. Então, vamos voltar com o atrito aqui agora, vamos analisar na presença de atrito. E aí, a gente viu que a solução particular satisfaz essa condição aqui sempre, né? Porque ela vai oscilar com a mesma frequência que a fonte externa, e aí qualquer oscilação harmônica, né? Você tem que o x dois pontos vai ser proporcional ao x, com a constante de proporcionalidade sendo menos a frequência ao quadrado. Então, substitui isso aqui dentro. E aí, para ômega igual a ômega zero, você tem que esse termo daqui, quando você substitui, né? Ele cancela esse, porque fica menos ômega ao quadrado mais ômega zero ao quadrado. Na ressonância, esses caras cancelam e sobra só isso aqui. E aí, isso quando o gama era zero, deu problema. A gente teve que buscar um jeito esperto de encontrar a solução particular. Agora não tem nenhuma singularidade, não tem nada. Isso aqui dá para resolver. Quem é o x particular? Vai ter que ser a função, quando deriva uma vez, dá o cosseno, então ela é o seno, né? Então a gente está de novo aqui com atrito, chegando no mesmo resultado, que é o fato de que o x particular, ele oscila com seno de ômega 0t, ou seja, ele está defasado por 90 graus do cosseno, e aqui é o caso geral, para qualquer gama, para qualquer atrito. Nota que se o gama for para zero, a gente reobtém a amplitude indo para infinito, e aí a gente tem que fazer um tratamento mais cuidadoso, como a gente viu. Mas se o gama não for para zero, essa é a solução particular, pronto, acabou. Ou seja, se você está numa situação em que o atrito é relevante, né? Essa daqui é a solução particular que a gente vai ver para o nosso problema. E aí você pode, depois, como eu disse, fica como desafio, compatibilizar isso com a outra solução e ver que quando o gama vai para zero, você, aí no caso vai ter que usar também a solução do homogêneo, ver que para tempos curtos você reobtém a solução que a gente tinha obtido anteriormente, tá? Bom, mas agora vamos focar nessa parte do seno. O ponto importante é que se o xp oscila com seno, a velocidade, ou seja, deriva essa solução particular no tempo, você vai ver que ela oscila com cosseno. Então, a força externa ela está em fase com a velocidade. E isso tem consequências energéticas super importantes. Uma vez que a potência é força vezes velocidade, isso significa que na ressonância, né, quando você bota a força externa na mesma frequência da frequência natural do seu sistema, a sua força externa, ou seja, ela vai ser máxima quando o corpo está mais rápido. Então, ela está sempre aí maximizando a potência que a força possa transmitir, tá?
Então, que é fisicamente bem a ideia de ressonância. Vamos analisar isso um pouquinho mais com cuidado, fazendo o cálculo da potência transmitida, no caso geral. E aí a ideia é a seguinte, quer dizer, no regime estacionário a gente tem que a solução é dessa forma, e aí agora eu não estou especificando exatamente quem é o ômega, vamos fazer a conta para qualquer ômega, eu vou estar interessado depois em estudar um ômega próximo da ressonância, mas só para a gente fazer um tratamento mais geral e poder discutir realmente essa questão energética. Então a velocidade no regime estacionário vai ser dada pela derivada, né, da posição, que está nessa expressão daqui. Então você vê que a potência da força externa vai ser força vezes velocidade. A força é F0 cosseno de ômega t. Então a gente chega nessa expressão daqui para a potência. E a gente agora vai trabalhar usando expressões, identidades trigonométricas, para escrever dessa forma. Então pausem o vídeo, tentem ver que a conta está saindo bonitinho. Qualquer dúvida me levem para o nosso encontro. E agora que é a parte importante, porque essa daqui é a potência a cada instante de tempo, mas a força ela oscila com frequência ômega. Então é interessante a gente ver a potência média por ciclo, né, por período, da força externa. E aí o cosseno ao quadrado, na média, num período, ele dá meio. Fica aí, vocês veem isso nos cursos de cálculo, peço para vocês tentarem demonstrar isso, qualquer coisa me perguntar. Por outro lado, o seno dá zero, que aqui tem quadrado, né? Mas o seno, a média dele no período é zero, tá? Isso aqui é um seno que oscila com 2 vezes a frequência, então em um período, esse argumento deu 2 voltas, né, já. Então ele é zero. Ou seja, para a média só importa esse primeiro termo, e aí a gente chega nessa expressão para a média. Esse menos aqui pode estar incomodando, né? Porque a ideia é que a força externa justamente aqui é o motor do movimento, que está fazendo ter movimento em primeiro lugar. Então você esperava que ela transmitisse uma energia positiva. E de fato, a sua intuição está certa, ela transmite uma energia positiva, e até por isso você vê que esse seno do φ tem que ser negativo. E tem que ser mesmo, porque a ideia é que lembra que esse φ está ligado com a defasagem entre a posição e a força externa. E a posição está sempre um pouco atrás. O sistema não consegue acompanhar perfeitamente a força, de modo que essa fase tem que ser negativa. Ela está um pouco atrás realmente da força externa. E aí essa potência ela fica positiva. Se você substituir os valores lá para o seno de φ, que a gente obteve no vídeo passado, você vai ver que essa média é dada por isso daqui, tá? Então pausem o vídeo, vejam se esse cálculo está direitinho. Agora a gente tem a nossa expressão final que a gente vai querer interpretar. Esse A ômega é a amplitude, então, da oscilação da solução estacionária quando a gente tem essa força externa com frequência ômega. Também uma expressão que a gente já obteve, e substituindo ela, a gente chega aqui. Então essa é a potência. Agora vem a parte importante, então peço para vocês pausarem, ver se essas contas estão ok, são contas importantes, me levem qualquer dúvida. Mas agora que vem a parte importante de interpretar fisicamente o nosso resultado. Primeira coisa, note o seguinte, quando a frequência é muito baixa, essa potência vai para zero, e fisicamente isso é esperado, porque quando a frequência é muito baixa, justamente você está numa situação em que essa fase daqui é zero, ou seja, o sistema acompanha perfeitamente a força, e aí a velocidade fica justamente defasada por 90 graus, ou seja, quando essa força é muito grande, ele está com velocidade zero, quando a força está no máximo, ele está com velocidade zero, e quando a velocidade está muito grande, a força está zero. Então, realmente, é uma situação que o sistema não aproveita muito ali a energia que a força pode jogar para ele. E, por outro lado, se a frequência for muito grande, essa potência vai para zero também, porque tem um ômega ao quadrado aqui, só que aqui vai ter um ômega quarta, né? Que vai dominar quando o ômega é muito grande. E aí a potência também vai para zero, porque aí, justamente como a gente viu, a amplitude vai para zero muito rápido, né? Quer dizer, o sistema ele não consegue mais responder se você tenta botar ele para oscilar numa frequência que é muito distante das escalas de tempo ali que ele tá naturalmente propenso a se mover. Então, realmente, você vê que ômega grande, ômega pequeno, a transferência de energia é pequena. Espero que o caso dominante seja quando o ômega for próximo de ômega zero. E aí, nesse regime, né, próximo aqui à ressonância, peço para vocês pausarem o vídeo e fazerem um cálculo, pode demonstrar que a potência é aproximadamente dada por essa expressão mais simples.
E isso aqui é o que na física a gente chama de lorentziana, tá? O pessoal na matemática às vezes chama de distribuição de Cauchy e tal, mas é uma distribuição que tem a seguinte propriedade, ou seja, ela realmente, o máximo dessa distribuição se dá quando o ômega é igual a ômega zero, aqui nessa expressão dá para ver rápido, que é quando o ômega é igual a ômega zero, porque é a situação que o denominador fica menor. E rapidamente ela cai, e a largura com a qual ela cai, quer dizer, essa largurinha aqui, vai ter a ver justamente com o gama. Então, se você tiver um gama muito grande, a ideia é que essa curva ela vai ficar muito larga e vai ficar baixa. Então, a potência transmitida vai ser baixa, né? Nota que a potência transmitida máxima, que é o que está aqui, é exatamente o que a gente tinha encontrado anteriormente, quando a gente calculou ômega igual a ômega zero. Se vocês voltarem no vídeo, vocês vão ver lá. E essa potência é bem baixa se o amortecimento é muito grande. Então a gente vê que para amortecimentos muito grandes, a potência transmitida é baixa até mesmo na ressonância. Então essa é uma curva super importante de ter na cabeça. A física dela, ela aparece em muitos contextos na física, a lorentziana. E a ideia é essa, ou seja, o máximo é sempre na ressonância, mas a largura dela depende muito fortemente do amortecimento e a altura máxima que ela atinge também. Amortecimento muito grande, você vai ter aí uma potência muito baixa. Agora, só comentando, quer dizer, essa é a potência que a força fornece na média, mas ela também é a potência dissipada pelo atrito na média, tem que ser, porque a solução estacionária, você espera que tenha uma conservação de energia na média. Tudo que entra por ciclo sai, e é por isso que você tem aquela oscilação estacionária com uma amplitude fixa, né? Ou seja, depois que passa o transiente, tudo que a força coloca de energia, na média, é dissipada. No início, não. Se o oscilador começa parado e você bota uma força próxima à ressonância, a força vai transferir muita energia para o sistema. Mas depois que chegou na solução estacionária, essas coisas têm que ser iguais e vocês podem verificar explicitamente. Mas só destacar para vocês que isso tem que ser verdade apenas na média. Ou seja, instantaneamente pode acontecer do atrito estar dissipando mais energia do que a força externa está dando e vice-versa. Mas na média, num período, essas coisas são sempre compensadas perfeitamente. O caso curioso é a da ressonância. Se você estiver perfeitamente na ressonância, aí você pode mostrar que a potência dissipada é sempre menos a potência que a força coloca, instante a instante. Fica aí para vocês verificarem essa propriedade. Bem, como último comentário, então, lembra que a amplitude, né, a gente viu que na solução estacionária, ela só é ali maximizada na frequência de ressonância quando o atrito é bem pequeno, né? Quando você tem um oscilador com um fator de qualidade grande. Se não, você vê que essa amplitude ela fica bem fora aqui do ômega zero, e como a gente viu, se o atrito for bem grande, na verdade, a amplitude máxima se dá para a frequência zero. A gente viu isso lá anteriormente. Mas a potência, ela realmente é sempre máxima na ressonância, tem a ver, como a gente viu, com o fato dessa defasagem ser 90 graus na ressonância, tá? Então, isso é uma distinção importante de ser feita. Mas antes de encerrar, eu queria só comentar que nem tudo que parece ressonância é ressonância. Olha esse vídeo aqui, quer dizer, o desastre da ponte de Tacoma é muito famoso. Olha só que loucura, que o destino dessa ponte não podia ser bom, né? Vendo essa foto, e todo mundo percebeu, tanto que abandonaram até o carro aqui e foram embora. Porque realmente, olhando assim, parece, né? Bem aquelas amplitudes que a gente estava vendo crescer. Mas isso não é ressonância. Inclusive, alguns livros botam como se fosse a ponte de Tacoma. Não é ressonância. Isso é um fenômeno não linear, que você estuda em aerodinâmica, que o pessoal às vezes refere pelo nome inglês flutter, seria tipo uma agitação aerodinâmica em português. É tipo uma autoexcitação que você estuda na aerodinâmica, em teoria da elasticidade em geral. E vocês podem ver o vídeo, tá? Aqui eu não botei o vídeo inteiro porque não daria tempo, é um vídeo mais longo. Mas dá para imaginar o destino da pobre ponte, né? Enfim. Então isso encerra o vídeo de hoje.